Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje quinta-feira, dia 12 de janeiro, e o Ibovespa encerrou o pregão com uma variação positiva de 2,41% no nosso mercado. Pessoal, deixa eu só agradecer aqui as pessoas que estão participando dos nossos comentários. A gente teve aí o Rafael, a gente teve também o TG, a gente teve os comentários do Danilo e também do Matheus. Pessoal, é muito interessante vocês comentarem o conteúdo que a gente está gerando aí para o nosso canal. Seja dúvida, seja crítica, seja elogio, seja a sua forma de atuar no mercado financeiro, esteja à vontade e participe logo abaixo aqui, deixando o seu comentário para que a gente possa interagir com vocês e vocês também entre vocês sobre qualquer dúvida do mercado financeiro. Pessoal, em relação à movimentação do dia de hoje, vocês estão lembrados que no vídeo de ontem a gente chegou a comentar com vocês que a gente estava tendo aí o segundo pregão de alta para o nosso mercado sem a participação do fluxo estrangeiro, devido aí movimento vendedor no pregão de terça-feira para o nosso Ibovespa Futuro. E no pregão de ontem eles venderam também o mercado à vista junto com o Ibovespa Futuro. Agora, essa barra deixada no nosso mercado no pregão de hoje, olha o que aconteceu, pessoal. O fluxo estrangeiro entrou em peso para o nosso mercado. Dá uma olhada como é que eles fecharam o ambiente no pregão de hoje. Comprador no mercado à vista e comprador para o Ibovespa Futuro. E eles fecharam também com o ambiente vendedor para a moeda americana. Em relação às movimentações intradiárias, dá só uma olhada como é que eles atuaram aí no nosso mercado à vista e também para o mercado futuro. No mercado à vista eles ficaram com o ambiente vendedor boa parte do pregão de hoje. Mas na parte final eles diminuíram essa ponta vendedora, positivaram às 5 horas da tarde e dá só uma olhada no leilão de fechamento. Passaram de 15 para 285 milhões de reais de ponta compradora. No Ibovespa Futuro, a gente abriu aí com uma movimentação bem forte de alta e eles começaram o pregão, inclusive, com o ambiente comprador. Agora, um ambiente comprador mais modesto. Depois disso, pessoal, a gente foi aí praticamente lateralizando de uma moda corretiva para o nosso mercado até o final do pregão de hoje. Isso realmente inviabilizou operações de grande target para o mercado futuro do Ibovespa. Só para quem opera com o mercado realmente com os gráficos bem pequenos e uma projeção aí menor de variação de preços. Se vocês verificarem, eles ficaram numa ponta compradora em todo o pregão de hoje, inclusive crescente aí para os nossos contratos do Ibovespa Futuro. Então aquela ponta vendedora que eles tiveram para os nossos contratos no pregão de hoje, dá só uma olhada como é que ficou aí o comportamento deles no pregão de hoje. Pessoal, mais uma ponta aí que praticamente anularam os dois últimos pregões vendedores que eles tiveram para o nosso mercado. Então, vamos ficar atento novamente, porque no pregão de ontem eles já tinham realizado lucros e também no pregão de anteontem. E no pregão de hoje eles novamente ajudaram, aí sim, a impulsionar a alta para o nosso mercado, que fechou com uma nova máxima em ambiente de fechamento de 64.700 pontos. O comportamento deles no dólar futuro, pessoal, continuou o quê? Praticamente neutro. Ontem eles fizeram toda aquela recompra do nosso contrato, ficaram inclusive com saldo levemente comprador. E o que eles fizeram no pregão de hoje? Eles venderam aquele resto que eles tinham aí de saldo comprador, que eles chegaram a terminar no pregão de ontem com um pouco mais de 4 milhões de reais, quase 5 milhões de reais de ponta compradora. No pregão de hoje eles zeraram essa movimentação e a gente teve mais um pregão corretivo para a moeda americana, já se aproximando do dólar futuro a 3,20. Agora, se vocês olharem o dólar comercial, pessoal, já está sendo negociado a 3,17. E vocês estão lembrados que a gente já tem um vídeo aí no nosso canal em relação a essa movimentação do dólar e o ambiente gráfico? Abaixo de 3,20, a gente tem aí no gráfico mensal do dólar comercial uma possibilidade de uma correção mais expressiva aí para a moeda americana no nosso mercado. Então, vamos ficar bem atento. O dólar comercial já está trabalhando abaixo desse patamar e, em relação ao dólar futuro, a gente está tocando nesse patamar de 3,20. É claro que o dólar futuro ele embute juros até o seu vencimento, mas nesse momento a gente tem aí praticamente um ambiente zerado por parte aí do fluxo estrangeiro para a moeda americana. Vamos observar que a gente já tem praticamente aí mais metade do contrato até o final desse mês de janeiro. Em relação à movimentação por parte deles nos contratos intradiários, pessoal, olha o que eles fizeram hoje. Eles começaram o dia de uma ponta compradora para a moeda americana e a moeda americana simplesmente aí teve uma correção de quase 40 pontos no nosso mercado. Uma forte correção. E depois eles inverteram para uma ponta vendedora. Trabalharam assim
até 1 hora da tarde, depois começaram a ter uma movimentação mais compradora e a moeda americana também uma trajetória aí de recuperação de preço que foi até o final do pregão de hoje. Na última hora eles intensificaram essa ponta vendedora e zeraram aquele saldo que a gente tinha observado no ambiente diário para a moeda americana. Em relação às projeções, tanto para o dólar quanto para o índice, projeção de quê? De prejuízo. No caso do índice futuro, 95 pontos em relação ao preço médio, e no caso do dólar futuro, eles tiveram 14 pontos em relação ao preço médio. Se a gente verificar a movimentação por parte deles nos nossos ativos no pregão de hoje, pessoal, carro-chefe de compras por parte deles hoje foram as ações de Petrobras, as ações preferenciais, mais de 80 milhões de reais. E olha que interessante, Petrobras, Bradesco, Vale, Banco do Brasil, Ambev, ativos de quê, pessoal? Ativos de peso, exatamente ajudando a calçar a essa movimentação de alta para o nosso mercado. Somente as ações do Banco Itaú que eles atuaram numa ponta vendedora no pregão de hoje. O restante, ações de peso, eles atuaram numa ponta compradora para o nosso mercado. Inclusive, a gente verificando aqui, pessoal, não foi montagem, tá? 3,43 para os ativos que eles compraram, variação média positiva, e para os ativos que eles venderam, 3,43. Se vocês fizerem a conta direitinho, praticamente vai dar esse mesmo número, porque a gente trabalha com essa variação e essa média também com casas decimais. Talvez dê uma diferença bem pequena, mas como a gente só trabalha aqui com 2 casas, deu exatamente esse número. Se a gente verificar aqui como a gente teve um dia e um ambiente bem comprador no nosso mercado à vista, eles tiveram aí uma projeção de lucro de cerca aí de quase 7 milhões de reais para o nosso mercado. Em relação ao mercado de opções, novamente aquela toada que a gente está observando, inclusive, já há alguns pregões. Ponta vendedora tanto para as opções de Petrobras, como também para as opções de Vale. E o que significa isso, pessoal? Exatamente proteção. Eles estão atuando numa ponta compradora para o mercado à vista e numa ponta vendedora aí para as opções dessas companhias. Significa protegendo contra as variações de preço e também remunerando as suas respectivas carteiras. Em relação à Petrobras, ficaram praticamente no 0 a 0 de projeção e no caso de Vale, eles tiveram uma projeção de prejuízo aí para o nosso mercado. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso quadro e a gente vai conseguir perceber que as movimentações aí compradoras, tanto para as opções de Petrobras quanto de Vale, proporcionaram a eles hoje o quê? Projeção de lucros para o nosso mercado. Já na ponta vendedora, a gente teve aí prejuízo aí por parte deles. No caso de Petrobras, praticamente zerou toda aquela projeção de lucro que eles tiveram na ponta compradora, só que Vale não, eles tiveram uma ponta vendedora aí mais expressiva no nosso mercado. Pessoal, vamos ficar bem atento nessa movimentação aí no mercado de opções, que eles estão fazendo aí essa certa proteção em relação a essa variação de preços para o nosso mercado. Vamos só fechar com vocês aqui no ambiente gráfico. A gente teve aí exatamente no pregão de hoje, pessoal, ao rompimento daquela região de resistência lá dos 62.900 pontos, aquele topinho que a gente fez aí no final do mês de novembro. A gente chegou a bater no pregão de hoje exatamente numa região que a gente teve inclusive com topo anterior superior para o nosso mercado, lá na região de 64.100 pontos. Se a gente pegar aqui e modificar esse gráfico para um gráfico de linha, a gente consegue perceber aí bem claramente essa proximidade de preços para o nosso mercado. Para quem está começando no mercado financeiro, pessoal, quando o mercado começou a cair, começou a fazer o quê? Topos e fundos descendentes, tá? Agora, nada impede que alguns movimentos que você percebe que faz topo, fundo, supera a máxima, ele te dê uma possibilidade compradora. Mesmo porque você tem um risco projetado para cima muito maior. Você pode proteger a sua posição assim que você tiver um ambiente ganhador aí para as suas operações. E para a última movimentação de queda que a gente teve para o nosso mercado, a gente exatamente parou aqui no pregão do dia 19 de dezembro. E depois a gente teve um movimento de alta e depois um movimento de baixa no dia 22, sendo que essa movimentação do dia 22, percebam, está aqui com um nível acima do fechamento do pregão do dia 19. Eu aconselho muito vocês que estão iniciando no mercado financeiro, até mesmo as pessoas que já têm uma certa experiência, porque o gráfico de linha pega somente fechamento, dá uma olhada nesse gráfico para vocês verificarem qual que é a tendência dos preços antes de pegar o gráfico de candle, que é mais comum para todos nós. Beleza, pessoal? Amanhã a gente retoma e faz aí os comentários sobre essa repercussão do mercado em relação a esse fluxo estrangeiro, aí sim calçando essa movimentação de alta que a gente teve aí para nosso mercado. Um forte abraço a todos e até amanhã, pessoal!